Segundo dados da Proofpoint, os ataques cibernéticos eles estão visando cada vez mais pessoas e não apenas tecnologias. A gente traz dados hoje de 74% das violações explorando cada vez mais o fator humano. 80% desses ataques são voltados na camada de identidade, procurando e buscando cada vez mais acessos privilegiados das identidades, mais uma vez, utilizando acesso através de pessoas. 95% desses problemas podem ser atribuídos a alguma atividade humana que pode ter sido também direcionada através de algum erro humano, talvez por falta de capacitação, por falta de conhecimento. Quando a gente traz esse elemento humano como centro de violações, 76% voltado este ano está especialmente voltado para a parte de ransomware, através de comprometimento de e-mails no mercado organizacional. A gente tem a transformação digital, onde a gente redefine cada vez mais os perímetros tradicionais, a descentralização tecnológica, a falta de centralização da tecnologia, o uso cada vez mais de Shadow IT dentro das organizações, a falta de conhecimento e inventário das tecnologias dentro das organizações tem trazido cada vez mais o desconhecimento daquilo que é dos dados que são trafegados dentro das organizações. Quando a gente avança para ataques de multicamada, onde a gente visa não só usuários, mas os dados trafegados em multiplataformas, e-mail, ferramentas de colaboração. A gente tem aí hoje Teams, SharePoint, OneDrive, Google Drive, várias formas de armazenamento desses dados, saindo de dentro de casa e sendo armazenado cada vez mais no ambiente em cloud. A gente acaba tendo que também buscar plataformas multicamadas de cibersegurança para que a gente possa trabalhar a proteção em camadas e não apenas uma proteção unificada dentro de casa como era há alguns anos atrás. Avançando para esse modelo de situação atual, a gente tem aí os ataques voltados cada vez mais explorando através de tecnologia de Evil Proxy, explorando cada vez mais o MFA. Então a gente tem hoje 89% das pessoas acreditando que ainda o MFA é uma solução de segurança 100%, porém a gente acaba tendo aí mais de 71% dos usuários fazendo o uso incorreto do MFA. A gente tem 96% desses usuários sabendo que estavam tendo algum tipo de ação incorreta e gerando algum tipo de risco para dentro da organização. A gente avança hoje para 69% das organizações sendo infectadas por ransomware através da camada de entrada, que é o e-mail. Então, a gente tem aí uma porcentagem cada vez maior para esse tipo de ataque dentro do mercado brasileiro. Trazendo isso para um modelo de invasores de e-mail, a gente tem aí cada vez mais os vetores de ataques em aplicativos de colaboração através da web. Como eu falei, Teams, OneDrive, tudo aquilo que está fora de casa. Então, o armazenamento desses dados, devido à descentralização, aumenta cada vez mais os riscos dentro das organizações. E quais são os motivadores que isso traz para dentro das organizações? Segundo os dados da Proofpoint, a gente tem aí justamente a falta de tempo dos colaboradores. Cada vez mais o cumprimento, a urgência e a facilidade que a tecnologia nos traz para trabalhar diariamente, isso aumenta cada vez mais o nosso risco. Um dos fatores que traz aqui essa porcentagem é justamente a comodidade. Então, isso é um fator alarmante, onde a gente tem que trabalhar cada vez mais a conscientização dos nossos colaboradores dentro da organização. Quando a gente avança isso, trazendo aí para os ataques de percentual voltado para o mercado brasileiro, a gente vê que 68% das organizações brasileiras enfrentam cada vez mais ataques no mercado de modelo de phishing back, né, que é ataques direcionados. A gente tem aí ransomware, spear phishing, cadeia de fornecimento, gestão de terceiros, né, e TOD, que é mais um mercado voltado aqui para ataque. No Brasil ainda isso é muito embrionário, mas tem crescido. A gente tem aí a parte de TOD, que é através de telefones. Quando a gente traz aí quais são as ações que o mercado traz, por que isso tem trazido aí, eu repito aquilo que foi falado no começo, a descentralização da tecnologia tem trazido cada vez mais o uso de forma incorreta de dispositivos, através de trabalhos, uso de dispositivo para atividades pessoais,
reutilização e compartilhamento de senha entre colaboradores para facilitar o dia a dia daquele colaborador. A gente tem aí a conexão sem usar VPNs e locais públicos cada vez mais assíduo devido à facilidade das pessoas trabalharem com acessos remotos. Então, as pessoas têm buscado o uso de internets públicas para facilitar a sua logística. E a gente vai aumentando ali, respondendo mensagem de alguém que não conhece, interagindo com domínios que nunca foram vistos, pessoas que também nunca tiveram aí acesso à organização, e isso trazendo aí cada vez mais enfraquecendo nossas defesas dentro de casa, né? Então a gente tem aí justamente que não adianta a gente melhorar nossas defesas técnicas se os nossos colaboradores não estiverem também seguindo o mesmo caminho de proteção. Então a gente precisa aí aumentar, né, melhorar a nossa parte de conscientização dentro da organização para que a gente possa aí ter um silo, né, um elo 100% integrado, tanto tecnologia quanto pessoas dentro das organizações. Como que a gente pode estar trazendo isso para o cenário jurídico? Quando a gente mostra como isso tem trazido algum impacto no cenário jurídico, a gente tem a indisponibilidade de serviços sendo prestados pelo setor jurídico, a gente tem acesso a ferramentas de cunhos sigilosos sendo exploradas pelos atacantes, então a gente acaba expondo tudo aquilo que tem dentro da parte de classificação da informação, sigilo secreto, confidencial, interno, a gente acaba tendo exposição desses dados, a exfiltração desses dados. A gente acaba tendo aqui também a parte de motivações financeiras, a venda desses dados no mercado, tanto Dark Web como Deep Web. A gente tem aí a questão de captura dos dados para vendas, né, extorsão dentro do mundo, no mundo obscuro ali que a gente tem. A parte onde a gente acaba tendo um inventário dos dados das pessoas. Então, quando a gente pega, por exemplo, ações de divórcio, pensões alimentícias, entre outros, a gente acaba tendo aí todo um conhecimento da pessoa devido ao vazamento dessas informações, porque hoje quem participa de um processo de pensão alimentícia, por exemplo, a vida praticamente toda da pessoa está ali no Poder Judiciário para poder ser feita ali toda a petição. Então, a gente acaba tendo dados 100% de cunhos sigilosos sendo explorados e sendo vendidos no mercado negro. E aí a gente tem mais um fator aí, que é justamente o prejuízo dentro dos cofres públicos, né? Então, a falta de conscientização, a falta de proteção, a falta de integração entre tecnologia e pessoas, isso acaba trazendo vários prejuízos, vários impactos no setor jurídico. E como que a gente pode resolver isso no mercado? A gente tem hoje, junto com a Proofpoint, uma solução de proteção de e-mail. Através de inteligência artificial, a gente consegue fazer toda uma validação de entrada do e-mail, onde a gente faz o e-mail, ele é direcionado para a plataforma de CTI dentro da Proofpoint, onde a gente consegue fazer toda uma parte de baseline, padrão de comportamento desse e-mail, para que a gente possa saber se esse e-mail traz ou não traz algum risco, se o arquivo a gente tem algum tipo de ameaça na parte de armazenamento, né, no anexo existente dentro do e-mail, se a gente tem algum tipo de ameaça olhando para a parte de URL, parte de reescrita de URL, parte de click time. Então, se aquele comportamento daquele domínio, daquele anexo, ele pode trazer algum malefício para dentro da organização, então, através dessa sandbox, onde a gente faz toda essa análise antes do e-mail chegar até a camada do usuário final, a gente consegue diminuir a taxa de e-mails, né, infectados de 585 mil, aqui logicamente é só apenas uma analogia, a gente consegue trazer aqui para a parte de 246 e-mails que serão entregues na caixa do usuário final. Então a gente começa a diminuir a taxa de risco, a taxa de ameaça dentro da organização por mau uso do usuário através da plataforma do e-mail corporativo, muitas das vezes também utilizando o e-mail corporativo em plataformas não corporativas. Então a gente pega muito vazamento de credencial devido ao uso incorreto do e-mail corporativo, utilizando aí para sites de compras, navegações webs, entre outros tipos de uso da ferramenta. E como que a ISH Tecnologia, em parceria com a Proofpoint, traz esse tipo de serviço, né? Então, a Proofpoint, como fabricante e solução da ferramenta de proteção de e-mail, a gente traz essa parceria com a ISH, trazendo toda a parte de inteligência. Então, quando a gente começa a olhar para
ameaças avançadas, detecção e resposta, identidade, gestão de acesso, endpoint, né, mobile security, todos esses pilares voltados para a segurança, a gente tem que transformar toda essa sopa de letrinhas e essa parte que vem crescendo cada vez mais, a gente tem que transformar isso em algum tipo de inteligência dentro do mercado. Então a gente analisa a parte de risco cibernético, a gente tem toda a parte de integração de todos esses pilares que estão sendo citados aqui dentro, dados de segurança de dados, de cloud, de network, entre outros. A gente tem toda a parte de operação cibernética junto aos nossos clientes, onde a gente consegue trazer toda uma identidade dessa integração, onde a gente também consegue trazer toda uma parte de sustentação. Então, a ISH, em parceria com a Proofpoint, através da ferramenta de Meio Security, a gente consegue trazer toda essa inteligência para que vocês consigam extrair o melhor daquele recurso dentro da organização, através de entendimento dos seus processos de negócio e traduzindo isso para a parte de tecnologia. Então, a gente consegue trabalhar desde a camada, né, de governança, olhando para o modelo de 3 linhas de defesa, olhando para a parte operacional, a parte de gestão e entregando valor ali para resultados dentro da auditoria. Esse é o serviço que a ISH presta e eu convido vocês hoje para realizarem o nosso Fast Assessment, para que a gente possa estar apoiando vocês nessa jornada de maturidade. Fiquem à vontade para estar lendo aí o QR Code, entrando em contato conosco, nosso time de Account Manager estará retornando esse contato para a gente poder estar apoiando vocês nesse processo de elevação de maturidade. Agradeço a atenção de todos, tenham uma boa tarde.